20ª edição da Volta às Terras do Lolé, uma prova para os escalão de júniores a decorrer entre os dias 17 e 19 de abril. Esta primeira tirada queria ligar Lolé a Crença, duas metas volantes instaladas ao quilómetro 14 e 54 e dois prémios de montanha de terceira categoria instalados ao quilómetro 31 e ao quilómetro 79, gritavam as emoções desta primeira tirada. Vigésima edição da Volta às Terras de Lolé. Estamos praticamente a partir para esta primeira etapa, 87 km, num dia em que as temperaturas ultrapassam os 25 graus. Vamos para a estrada ver quem é que vai ser o sucessor de Gaspar Gonçalves, da Anícola. Dia muito quente, então mais de 25 graus por terras algarvias, momento aqui da partida simbólica em frente ao mercado de Lolé. Os primeiros metros de partida simbólica, aqui já o momento em que era dada a partida real para os 87 km que ligavam Lolé a Crença. Esta primeira tirada vai ficar marcada pelas piores razões no final, uma queda que acabou por deixar marcas em muitos atletas. Quanto à etapa em si, muitos ataques, mas um pelotão que foi anulando todas essas tentativas. Aproximação à meta volante, à primeira meta volante, instalada ao quilómetro 14,2, com o primeiro lugar a pertencer a Pedro Preto, da Escola de Ciclismo da Bairrada, segundo lugar para Miguel Amorim. Na terceira posição ficou Paulo Silva, nesta meta volante Restaurante Piccadilly. Lá atrás, e à passagem pelo centro do Lolé, problemas para a formação espanhola do Clube Ciclista Cidade de El Hierro. Nas imagens já uma das primeiras tentativas de fuga. Estavam a tentar saltar do pelotão alguns atletas, entre eles Filipe Rocha, da Liberty Seguros Feira KTM, Fábio Tomás, da Escola de Ciclismo Venceslau Fernandes, o próprio Pedro Figueira, também colega de equipa de Fábio Tomás, a tentar seguir para a fuga, mas sem resultados. Um pelotão que, como já referi há pouco, não tinha grandes intenções de deixar sair ninguém. Foi por isso uma etapa monótona no que a este aspecto diz respeito, que apareceram as metas volantes e os prémios de montanha para irem animando esta primeira ligação. Ao ano, no final desta primeira etapa, vitória para a formação de El Hierro. Pelotão já a fazer a primeira aproximação a Crença. Os ciclistas tinham aqui a oportunidade de analisar aquilo que seria o final da etapa. E depois chegávamos à primeira contagem de montanha desta Volta a Lolé, subida de Tor. São aproximadamente 3,5 km, uma porcentagem de inclinação média de 5%. Logo no início é a fase mais complicada, onde se chega a ter 10% de inclinação. E foi nesta fase que surgiu o ataque por parte da formação da Liberty Seguros Feira KTM, Cláudio Neves, a lançar este primeiro ataque. Estávamos já
praticamente a entrar para o último quilómetro deste prémio de montanha. Reação de João Maio e também de Jorge Jiménez a irem alcançar Cláudio Neves, e surgia contra-ataque de António Rocha, também ele da formação de São João de Ver, quando na parte de trás se juntavam na perseguição António Martins e também Pedro Silva. António Rocha ganhava vantagem na fase mais inclinada da subida, quando lá atrás havia ciclistas a passar por dificuldades. Venga, Emilio, venga, venga, venga. Pa'lante, Emilio, pa'lante. Que ya está ahí arriba. Venga, Emilio, mira el grupo que tiene ahí. Venga, que está ahí arriba. Que o momento em que o grupo perseguidor se aproximava de António Rocha, e ainda antes da linha do prémio de montanha, António Rocha ia mesmo ser alcançado. O corredor de Astormil não conseguia chegar ao prémio de montanha na primeira posição. Tínhamos aqui um quarteto e aqui o ataque de Pedro Silva, da Escola de Ciclismo Carlos Carvalho, que ia ter o êxito neste primeiro prémio de montanha. Primeiro lugar então para Pedro Silva no Alto do Touro, segundo lugar para João Maio, terceiro posto para António Rocha, da Liberty Seguros Feira KTM. Depois do prémio de montanha, uma tentativa de ataque por parte de Jorge Jiménez, do Clube Ciclista Cidade de El Herrido. Na companhia do espanhol seguia Álvaro Ferreira, do Centro Ciclista de Vides Metalizações Alemes Limitada, mas o pelotão mais uma vez a ir em busca desse dueto e a anular a vantagem que se tinha criado. Mais uma vez, várias tentativas de ataque, mas ora a formação do Cartacho, ora a formação espanhola, sempre bem representadas na cabeça do pelotão, a deitar por terra qualquer pretensão Estávamos, por esta altura, praticamente a meio da etapa. Estávamos quase a fazer a aproximação à segunda meta volante do dia, em Benafim. E aproveitando uma subida ainda antes dessa meta volante, a formação do Matos Cheirinhos Liberty Seguros Vila Galé a vir para a frente do pelotão, impor um ritmo para fazer a seleção do grupo. Uma aceleração que ia terminar com uma tentativa de ataque por parte de Marvin Schoelen, como vamos ter a oportunidade de ver por esta altura, mas também ela sem grande êxito, esta tentativa a ser anulada metros adiante. E agora sim, já a fazermos a aproximação rapidamente à meta volante de Benafim, quando entrávamos para os últimos 50 km da etapa. E foi no seguimento do ataque de um corredor da formação espanhola que Pedro Preto acabou por lançar Miguel Amorim. Aqui esse momento, Pedro Preto a seguir no encalço do corredor espanhol e depois Miguel Amorim
a todo o vapor, a deixar toda a concorrência para trás. Depois foi gerir até à meta volante de Bonafim, instalado ao quilómetro 54, primeiro lugar então para Miguel Amorim, da formação da Bairrada, segundo lugar da mesma equipa, Pedro Preto, Paulo Silva, da Escola de Ciclismo, Carlos Carvalho era o terceiro a passar nesta meta volante. Pelotão a reorganizar-se, aqui os homens que estiveram na luta da meta volante, André Crispim era o quarto a passar nessa meta volante, não somava qualquer ponto. Cá atrás, muita gente a procurar o abastecimento. De facto, um dia de verão em pleno Algarve. Apetecia era, de facto, olhar para estes lagos e dar um mergulho. Tentativa mais uma por parte dos homens comandados por Luís Pinheiro, mais uma vez o campeão nacional de fundo do ano passado, ainda cadete, Filipe Rocha, depois também aparecia Samuel Leal. Mas mais uma vez a formação de El Herrido a colocar muita gente na frente do pelotão. Eles que iam, obviamente, pensando naquilo que tinham feito no ano passado. A vitória na altura para José Maria Gabaldon. Quando nas imagens temos mais uma vez a tentativa de ataque de um grupo, estavam aqui João Ribeiro e Pedro Silva da Escola de Ciclismo Carlos Carvalho, Jorge Jiménez do Clube Ciclista Cidade de El Herrido, João Maio da equipa da Bairrada e ainda Bruno Gonçalves do Clube Ciclismo José Maria Nicolau. Pedro Pinto fechava o espaço. Depois, nova tentativa, Jorge Marques, da LA Alumínios SGR Ambiente, aldeia de Paio Pires, que levava consigo Miguel Coelho, do Centro Ciclista de Avidos Metalizações Alemos Limitada, mas, de novo, reação rápida do pelotão, a deitar por terra essas ambições, quando estávamos já a fazer a aproximação à segunda contagem de montanha de terceira categoria do dia, subida para a Eira da Cevada, mais uma contagem de montanha de aproximadamente 3 km, com percentagem média de inclinação a rondar os 4%. Comandava o pelotão nesta altura a equipa da Escola de Ciclismo Carlos Carvalho. Paulo Silva era o representante da equipa de Vila Nova de Famalicão. Ataque de Rafael Silva, do Matos Cheirinhos Liberty Seguros Vila Galé. Ele que é júnior de terceiro ano a conseguir saltar do pelotão nesta contagem de terceira categoria. Estávamos já no último quilómetro desse prémio de montanha que estava instalado a apenas 8 km do final da etapa. Havia aqui a possibilidade de quem passasse em primeiro no prémio de montanha, se levasse uma diferença considerável, poder chegar isolado à meta instalada em Crença. No momento em que Rafael Silva era alcançado, contra-ataque de Miguel Coelho, ele que ia mesmo conseguir passar em primeiro nesta segunda contagem de montanha. Primeiro lugar para Miguel Coelho, segundo lugar para Rui Oliveira, terceiro posto para Rafael Afonso da equipa do Cardaz. Depois, sempre a descer até aos últimos 2 km,
Miguel Coelho tentava a sorte de chegar até à meta, dava tudo por tudo, mas o pelotão comandado pela formação do Cartaxo e também pela equipa espanhola a ir buscar Miguel Coelho, e foi precisamente nesta descida e na passagem junto ao autocarro que vamos ver mais daqui a instantes que acabou por acontecer o momento mais negativo do dia, uma queda que acabou por deixar marcas em muita gente. Tiago Antunes era um dos corredores que ficava naquela queda. Entretanto, já na entrada para o último quilómetro e quando fazíamos a aproximação à crença, Ivo Oliveira, da formação da Bairrada, tentava destacar-se, mas um trabalho senhorial por parte de André Carvalho, da Escola de Ciclismo Carlos Carvalho, que levava na sua roda João Pereira a acabar por fechar a diferença para Ivo Oliveira. Ele que depois ia trabalhar para o seu irmão, um grupo já muito restrito, viragem para a subida final, lançamento do sprint de Rui Oliveira, resposta por parte de João Pereira, da Escola de Ciclismo Carlos Carvalho, ele a ser o mais forte na chegada a crença ao cabo dos 87 km. Primeiro lugar então para João Pereira, da Escola de Ciclismo Carlos Carvalho, segundo lugar para Rui Oliveira, da Bairrada, terceiro posto para Alexandre Matos, da Liberty Seguros Feira KTM, quarto lugar para Gonçalo Carvalho, do Alcobaça Clube Ciclismo Crédito Agrícola. Estava cumprida esta primeira etapa entre Lolé e Crença, a uma média superior aos 35 km/h, à altura de escutarmos os líderes das várias classificações, começando pelo líder da geral individual e também camisola branca João Pereira, depois Pedro Silva, o líder da montanha, e a fechar Pedro Preto, o líder da camisola verde das metas volantes. Volta a Lolé, acabas com esse símbolo líder da geral individual. Somar a isso depois a camisola também dos pontos, é começar esta volta a Lolé da melhor maneira. Sim, é começar da melhor maneira, é como eu queria. Viemos ver a etapa 2, sabia que era a meu jeito, faltava ver como é que estavam os adversários, que estavam fortes. E depois era uma pontinha de sorte e íamos ver como é que corria na chegada. Correu bem, podia ter corrido mal, desta vez correu bem. Agora é lutar para conseguir esta camisola, que é o que eu mais quero. Amanhã lá está, cronoescalada de manhã, depois dureza, volta da picota da parte da tarde, defender com unhas e dentes essa liderança. Sim, sendo que vai ser difícil defender no cronoescalada, sabendo que temos bons contrarrelogistas e eu que não me safo assim tão bem, mas vou dar tudo por tudo e depois defender-me à tarde e até se possível ganhar mais tempo. Vamos ver como é que corre. Liderança ao cabo desta primeira etapa da volta ao Lolé, líder da montanha, camisola azul, é o objetivo teu nesta volta ao Lolé levar para casa essa camisola azul, líder da montanha? Agora o que temos, acho que a equipa vai tentar trabalhar para manter, mas também temos o João está na liderança e por isso esse é o maior objetivo. Se eu tiver que abdicar dela, abdico, não há problema. Uma etapa onde existiam duas metas volantes, foi uma aposta da formação da Bairrada lutar por essa liderança das metas volantes por ti, para levares para casa essa camisola verde? Sim, inicialmente a nossa equipa tinha como objetivo tentar ganhar as metas volantes, comigo ou com o Miguel Amorim. Eu ganhei primeiro, o Miguel ganhou a segunda e estávamos empatados nos pontos. No final, cheguei à frente do Miguel Amorim, consegui vestir a camisola, mas tanto eu como o Miguel Amorim era uma vitória para a equipa.